Vamos dar continuidade às leis de Shabat nessa série Lei Judaica. Mesmo o estudioso da Torá, cujo trabalho principal é o estudo, ou seja, a sua principal ocupação é o estudo da Torá em si, precisa se esforçar para preparar alguma coisa em honra do Shabat. Limpar, arrumar, sair para comprar, cozinhar, cortar, preparar para cozinhar, qualquer coisa. Como vemos no exemplo de Rav Hisda, que cortava legumes bem miúdos, cortava fininho, legumes. Irabá e Irav Yosef rachavam lenha, né? Cortavam lenha para preparar lá para acender, para ficar aceso na noite de Shabat até o dia, e também para ter a casa aquecida, daí por diante. Irav Zerá acendia o fogo. Irav Nachman organizava a casa, trazia para dentro os utensílios necessários para o Shabat e retirava os utensílios do dia de semana. Yom Chol, dia de semana, era retirado e na casa tinha só utensílios especiais para o Shabat. Mesa, cadeira, pratos, talheres, tudo só de Shabat. O melhor. Com eles, toda pessoa deve aprender e não dizer: isso vai diminuir minha honra. Quer dizer, fazer essa tarefa, eu sou um grande Rav, certo? Eu só lido com assuntos elevados. Pela honra do Shabat, você vai se sujar cortando lenha, vai pegar carvão, vai na feira comprar comida, vai sujar a mão cortando, certo? Legume, verdura, carne, tudo que for necessário. Se precisar limpar a casa, lavar a casa e se sujar, isso também vai ter que ser feito, porque a própria mitzvah da preparação para o Shabat, essa é a honra. Porque a honra dela é justamente honrar o Shabat. A honra da pessoa, do justo, é justo isso que ele está honrando o Shabat. Por isso é adequado que cada pessoa diminua um pouco do seu estudo na véspera de Shabat. Todos têm o seu seder, a sua ordem, seu tempo fixo de estudo. Então aqui é recomendado que na véspera de Shabat diminua o tempo de estudo para fazer as tarefas na preparação do próprio Shabat, para preparar as necessidades do Shabat. Porém, quando a pessoa tem alguém que prepare para ela as necessidades de Shabat, não é necessário diminuir o estudo. Basta ela se contentar em preparar alguma coisa pequena para Shabat. É permitido para o Talmid Chacham, aquele que vive para estudar a Torá, se ocupar da preparação das necessidades do Shabat, mesmo quando outras pessoas estão vendo ele, porque existe regras de ser um Talmid Chacham. Aquele que é o sábio da Torá, a Torá exige muito dele. Ensina a Guemará que um sábio que tem uma mancha em sua roupa, que ele é um Talmid Chacham, um sábio da Torá, e ele sai desse jeito sujo, com uma mancha na roupa, ele tem sobre ele o decreto de morte. É claro que na prática isso não acontecia, mas é para demonstrar o nível de gravidade de alguém que representa a Torá, desprezando certo aspecto visual, certo aspecto de limpeza. Então deve-se tomar um cuidado muito grande quanto a isso. E não é à toa que vem aqui a Halachá, a lei quanto ao Shabat, e ensina que se o Rav estiver esfregando o chão ou agachado no chão catando sujeira para preparar para o Shabat, isso ele não vai ser cobrado pela Torá por isso, tá tudo bem? Pode se desprezar, né? A gente pode falar assim, a pessoa pode se desprezar em prol do mérito da honra do Shabat. E também é permitido que ele se ocupe com a montagem da sukkah em local público. Aqui já não tem a ver com o Shabat, uma regra geral de Sukkot. Tem que construir a sukkah, colocar madeira, bater prego. No lugar público vai todo mundo ver ele ali suado, fazendo uma tarefa de um trabalhador comum. Isso, de certo modo, pode ser visto com maus olhos, só que a Torá diz o que? Não tem problema. Você pode construir a sukkah, você pode se desprezar aos olhos dos outros, todo o tempo que você está fazendo o quê? Uma mitzvah, porque a honra da mitzvah é maior. E isso não é considerado desonra para um estudioso da Torá, Talmid Chacham, pois é evidente que ele está fazendo isso para a honra de Hashem. É uma mitzvah provar os pratos do Shabat na véspera do Shabat, para verificar se estão adequados para consumo, para saber se está bem temperado, gostoso, muito sal, pouco sal. Todo tipo de tempero você vai provar antes de Shabat, tudo. O arroz, a carne, a ervilha, a lentilha, o milho, tudo que for preparado, todos os acompanhamentos e pratos principais,
Você vai preparar, você vai provar antes, e isso é uma mitzvah. De modo que possam ser apreciados no Shabat com prazer. E segundo o ditado, aqueles que os provam terão a vida abençoada. Então, quem prova a comida na véspera de Shabat, tem sobre ele o quê? Uma vida abençoada. Para quem está procurando seguloto, já tem uma aqui. Quem quer uma vida abençoada, prova a comida antes de Shabat. E quem provar os pratos na véspera de Shabat, terá os seus dias e anos prolongados, vai viver mais tempo. Quem quer viver muito? Uma segulá é provar os pratos, as comidas antes de Shabat, outra segulá é parar de fumar. E é correto provar de tudo. Provar de tudo um pouco. E deve-se aumentar o consumo de carne, vinho e iguarias no Shabat, de acordo com suas possibilidades. A priori deve-se tentar comprar os itens necessários para o Shabat na sexta-feira e não na quinta, e tudo que for comprado deve ser dito em honra de Shabat. Fala Lichvot Shabbat Kodesh. Que ao falar a santidade do Shabat seja aplicada naquela coisa, porque falar não é uma palavra vazia. Ou seja, toda fala tem um peso, vai santificar algo, e até mesmo o oposto, dá para impurificar algo com o poder da fala. Se alguém prepara os itens necessários para o Shabat na quinta-feira e não tem mais nada para preparar na sexta, pode sentar-se e estudar como quiser, mas parece que já que o versículo enfatizou a preparação no sexto dia, tem a principal mitzvah na sexta-feira. Portanto, quem prepara tudo desde quinta não cumpriu a mitzvah de preparação da forma ideal. Passamos para o próximo Siman, é como outro capítulo, uma outra parte, um outro tema das leis. Siman 251, não fazer trabalho na véspera de Shabat depois de Minchá. Tem o horário da tefilá da reza de Minchá, e a gente vai entender exatamente qual que é o tipo de proibição de fazer algum trabalho na véspera de Shabat. É proibido fazer trabalho na véspera de Shabat e também na véspera de Yom Tov, a partir de 9h30 do dia em diante, desde o momento do pôr do sol, desde o momento do nascer do sol da alvorada, às 9h30 sazonais, as horas temporárias, depois do nascer do sol. Por exemplo, se o sol nasceu às 6 e digamos que a hora é 1, né? Não é nem 1h10, nem 50 minutos. Vamos botar a hora exata como se fosse 1 hora certinho, só para a gente ter noção do cálculo. O sol nasceu às 6, 6 mais 9, 15. 15 dá 3 horas da tarde. 9h30 dá 3h30 da tarde. Ou seja, de 3h30 da tarde para cima, ficaria proibido fazer melachá, que é um trabalho. Mas lembrando que, dependendo se for no verão, ou no inverno, ou no local do mundo que você se encontra, esses momentos eles são mutáveis o tempo todo, eles são todos sazonais e temporários. No verão, a hora temporal, ela passa de 1 hora. Em vez de ser 60 minutos, ela pode ter 70 minutos, 75 minutos. E no inverno é o oposto. Em vez de ter 60 minutos, cada hora vai ter 55 minutos, 50, 45 minutos, dependendo. Então essas 9h30 vai ser 9,5 vezes o quê? Vezes a hora naquele momento do ano. 45 minutos ou 1h15, dependendo verão, inverno ou local do mundo. Existem os aplicativos, dentre eles o CAL, J-C-A-L de calendário, C-A-L-J de judeu. Então é calendário judaico, CAL, J. Aplicativo na Play Store, Apple Store, onde tiver aí vocês vão encontrar com facilidade e estar sincronizados a cada horário. Então vou mostrar aqui para os senhores. É mais ou menos desse jeito que aparece. Dá para botar ele também em inglês. Então aparece aqui a sequência de hora, a lota shachar, a hora que desculpa, ao contrário, eu tô vendo ao contrário, deixa eu ver aqui. Então tem Hatzot Laila, a meia-noite, a lota shachar, o momento que o sol nasce, tefilin e chamar, que horas tem que colocar o tefilin, né? Já tem todos os horários de todas as rezas aqui nesse KJ. Vê se vocês enxergam o logo aqui em cima, CALJ, tá ao contrário na câmera. Esse é o aplicativo que eu estava falando. E quem faz trabalho na véspera de Shabat, a partir de Minchá, que é esse momento, essas 9h30, o que está dito sobre ele? Não vê sinal de bênção no trabalho. É alguém que trabalha e o dinheiro vai sair em conserto, perdeu o dinheiro por qualquer motivo, não tem bênção em trabalhar a partir das 9h30, por volta de 13h30 da tarde. Mesmo que agora tenha lucro, perderá em outro lugar.
Este horário começa a partir de Minhak Taná, que, de novo, vocês vão saber quando que é Minhak Taná nesse aplicativo de horário, que é 2 horas e meia antes do pôr do sol, calculadas em horas proporcionais do dia. Tudo isso se aplica quando a pessoa faz o trabalho de forma fixa e regular. Ou seja, está sendo explicado de forma fixa. Sempre depois da 9h30 do dia, ele vai lá e trabalha normal. Aí ele não vai ver esse sinal de bênção no dinheiro. Mas é permitido fazer um trabalho de forma temporária e ocasional. Vamos dizer que alguém é eletricista e justo deu problema na casa de alguém antes do Shabat, se não, rápido não for alguém para consertar, a pessoa vai ficar sem luz no Shabat. Então, esse eletricista rápido vai lá, faz o seu conserto. E eu ouvi falar de um eletricista que ele não cobra caso precise fazer um trabalho na véspera de Shabat. É claro que a pessoa não teve a intenção de pedir no último momento, né? Intencionalmente, foi algo ocasional. Ele não pede dinheiro em troca, ele faz o trabalho de graça. Por quê? Porque assim como está escrito que não vai ver Siman Brachá, sinal de bênção, assim ele também não cobra por isso. Como escrever uma carta para um amigo, costurar um botão na roupa, consertar. Se caiu o botão que você vai usar a roupa em Shabat, logo antes do Shabat começar, rápido você pegar e costurar. Para você ter a roupa para botar, você vai entrar em Shabat sem o botão da roupa, certo? Ou então uma carta, descobriu que aconteceu alguma coisa com alguém, rápido ter que escrever, etc. Costurar um botão na roupa, consertar e costurar sua própria roupa. Na roupa rasgou, às vezes costurou, e se não costurar, vai com a roupa assim durante o Shabat, né? Bem feio, bem cômodo, bem desconfortável, e não sendo também cavodo para o Shabat, ou uma roupa nova para si mesmo. E casos semelhantes. Você precisa terminar de costurar a roupa para usar em Shabat. Vai poder fazer esse trabalho antes do Shabat começar, depois da 9h30. Sazonal. Mas um escriba que escreve Sefer Torah, Tfilin e Mezuzot não pode escrever na véspera de Shabat depois do horário de Minhak Taná, a não ser que esteja, ou seja, 9h30, a não ser que esteja apertado por causa das necessidades do Shabat. É permitido corrigir o Sefer Torah, que será lido em público no Shabat. Vamos dizer, tem o Sefer Torah da sinagoga e ele tem uma letra que grudou ou que está faltando tinta. Então, aqui é um trabalho que ele vai ser permitido de fazer. Consertar os erros encontrados nele mesmo depois da hora de Minhak Taná. É permitido escrever palavras de Torá como parte do estudo, e não há diferença se a pessoa escreve à mão ou em máquina de escrever ou no computador. Se é para seu estudo, é permitido escrever na véspera de Shabat até perto da entrada do Shabat. Especialmente quando se deixar de escrever, a pessoa acabará parando de estudar Torá. Ou seja, a pessoa só vai estudar se ela for anotando os entendimentos, os estudos, e se ela não anotar, ela não consegue estudar. Então é claro que vai poder anotar. Mesmo que escrever é considerado um trabalho também, mas aqui nesse caso do estudo não vai ter problema. Agora, começar a escrever cálculos, contas, ou receitas de remédio, caso você seja médico, ou todo tipo de escrita que não está ligada ao estudo da Torá, então ela vai ficar proibida a partir do horário de Minhak Taná, 9h30 sazonal. Há quem diga que somente trabalho é proibido fazer na véspera de Shabat, mas comércio, vender e comprar é permitido. Ou seja, você está sentado na loja e você tem que ter sua mercadoria, e pessoas chegarem, comprarem, e você ele só recebeu o dinheiro e a pessoa pegar a mercadoria, isso não é um trabalho em si, não é considerado trabalho em si. Há quem diga, não são todos os sábios que concordam com isso, mas caso você tenha uma loja e por qualquer motivo prefira estar lá num tempo alongado, vai ser permitido continuar o seu comércio. E há quem discorde. Ou seja, esse não é o ideal. Em situações específicas, vamos dizer que a pessoa está precisando de dinheiro assim a nível gigante ou coisa do tipo, ela pode utilizar dessa visão leniente, mas a princípio assim não se deve agir e se conduzir. O costume é facilitar no comércio e nas vendas até o horário do acendimento das velas, isto é, 20 minutos antes do pôr do sol. E aqueles que facilitam têm onde se apoiar. Não é o ideal. No entanto, deve-se fechar as lojas cedo antes do Shabat, de modo que o vendedor consiga chegar em casa e se preparar para o Shabat. Um trabalho que evita prejuízo é permitido na véspera do Shabat até perto da entrada do Shabat e da festa. A festa é do Hag, do Yom Tov. Isso significa qualquer trabalho que, se a pessoa não fizer agora, ela terá prejuízo no financeiro,
no capital, né, prejuízo financeiro, e também qualquer trabalho em que fica claro que está sendo feito em honra do Shabat é permitido fazer na véspera de Shabat, depois do horário de Mincha Ktaná. Ou seja, a gente já viu que a princípio é proibido, e casos que fica permitido, dentre eles, pela própria honra do Shabat vai ficar permitido, como a gente citou, o caso do eletricista ir lá consertar a eletricidade de alguém que precisa disso para, né, ter energia em casa no Shabat, que é essencial. Por exemplo, se acontecer um curto-circuito em sua casa ou se a planta elétrica estragou, é permitido consertar o curto ou a planta até mesmo por meio de um profissional, até perto da entrada do Shabat. Também é permitido lavar o colchão da casa ou as escadas, lavar o chão da casa ou as escadas do prédio, você começar a fazer todo tipo de trabalho na casa mesmo, pregar o chão, lavar a louça e tudo que precisa, ou mesmo no prédio, em honra do Shabat, ou seja, você honrar o prédio inteiro, seu apartamento, sua casa, lavar a louça, limpar, lavar, tudo, depois da 9h30, mesmo que o recomendado seja fazer tudo isso antes da 9h30, até mesmo recebendo pagamento por isso, e mesmo depois do meio-dia, desde que ainda haja tempo suficiente para eles chegarem em casa e prepararem as necessidades do Shabat. Quer dizer, você trabalhar na casa de outras pessoas, limpando, lavando, organizando para o Shabat, recebendo dinheiro por isso. É correto cortar o cabelo na sexta-feira em honra do Shabat. E é permitido cortar o cabelo mesmo depois do meio-dia, até mesmo com um cabeleireiro judeu e até mesmo pagando. Então o costume é esse, dia de semana não cortar o cabelo nem as unhas, deixar para a véspera de Shabat. A partir de quarta-feira já pode, mas o ideal é sexta. Não disse que é proibido cortar unha fora de sexta-feira, não disse que é obrigado a cortar o cabelo e as unhas antes do Shabat. Falei, é um bom conselho, é um ideal. Assim como o Rav utilizou as palavras, é correto cortar na sexta-feira. Não há impedimento de cortar o cabelo nesse horário, nem mesmo segundo o caminho da sabedoria oculta, diferente do que alguns dos últimos comentaristas pensaram. Pois a preocupação só se aplica por causa da oração de Minchá, e aqueles que se apoiam nas explicações dadas para facilitar esse assunto, como escreveu Ben Ish Chai nas leis do primeiro ano, para Chato vai que ele tem 11, podem cortar o cabelo também depois do meio-dia, ou seja, que ele está falando para os cabalistas. Não é necessário ser rigoroso nisso, nem mesmo como medida de piedade, ou seja, não precisa se preocupar com isso, está tudo bem, só corta o cabelo e se prepara para o Shabat. Já se tornou costume facilitar e entrar no banho na véspera de Shabat, mesmo dentro da meia hora, próximo a Minchá. E aqueles que têm esse costume têm em que se apoiar. Ou seja, o ideal é tomar o banho quente para se preparar para o Shabat antes desse horário, mas se adentrou esse horário, você também vai poder estar podendo tomar o seu banho e se preparar. Mas é preciso tomar muito cuidado para não entrar, que os céus nos livre, Deus nos livre, em qualquer dúvida de profanação do Shabat. O que o Rav quer dizer? Não tomar seu banho, se preparar muito próximo da esquiar, muito próximo do sol se pôr. Que aí você vai começar a entrar em dúvida de estar entrando no Shabat e tomar banho ou não. Existem várias proibições que se fazem quando toma banho. Uma delas é abrir ou fechar a água quente. Outra é estar espremendo o cabelo. Quando você espreme, você está fazendo uma das transgressões, uma das melachot de Shabat, um dos trabalhos proibidos de Shabat, que é uma transgressão. Tanto quando pega a toalha, espreme ela contra o corpo, ou mesmo contra o cabelo, formas de espremer, e tem vários outros problemas também, esse é um dos principais só. Se Deus quiser, a gente vai conseguir avançar bastante nesse estudo sobre leis do Shabat, que é algo muito, muito, muito extenso, e lá a gente vai detalhar, se Deus quiser, também sobre esse assunto. Tomar banho o mais cedo possível. Por isso a pessoa deve se apressar para terminar o banho o mais cedo possível, não chegar perto do pôr do sol. Há quem facilite lavar roupas em máquina de lavar automática mesmo depois do horário de Mincha Ktaná. Ou seja, a princípio aqui seria proibido lavar roupa, porque o que foi proibido de lavar roupa na véspera de Shabat, de modo principal, foi o quê? Pegar a roupa, levar no rio, esfregar a roupa, pendurar, voltar, ou seja, eram horas e horas, um grande esforço investido, coisa que hoje em dia mudou bastante de figura. Então o Rav pega e diz o quê? Que tem quem facilite em lavar roupas com máquinas, tanto a de lavar quanto a de secar. Depois do horário de Mincha Ktaná, pois como a máquina lava sozinha, automaticamente,
Isso não é considerado como se a pessoa estivesse fazendo o trabalho na véspera de Shabat, especialmente nos dias de inverno, quando há preocupação de que, se a lavagem for adiada para domingo, não será possível secar as roupas rapidamente. Então, aqui no caso, especialmente dia de inverno, aqui no caso, onde não se tem a máquina de secar, que vai pendurar. Vamos ficando por aqui, então. Esse foi o estudo. Eu recomendo aos senhores voltar, assistir novamente essa aula com papel e caneta, anotar os pontos principais para gravar, para conseguir praticar em Shabat. E não em Shabat, né? Já colocar isso como costume na rotina, na véspera de Shabat, fazer as coisas que estão escritas aqui. Inclusive, você pode anotar consigo o que foi explicado aqui e ler em Shabat. Também é uma mitzvah você estudar leis de Shabat em Shabat. É algo muito importante. E disso você vai ter ali o material que você mesmo produziu. E sem contar que quando você escreve o que você aprende, você internaliza com muito mais facilidade. Eu poderia continuar aqui, trazer outros simanim, outros, entre aspas, capítulos, outras partes, só que acho que vai ficar já muita informação. Eu quero realmente pegar aos poucos, e se Deus quiser, fazer esse costume de toda sexta-feira estar podendo colocar mais uma parte desse estudo. O resto das aulas estão na playlist. Você pode ir no canal Sabedoria da Torá, playlist ou cursos, e lá clicar em Lei Judaica, e lá, essa daqui, se não me engano, é a terceira parte de Leis de Shabat. Eu peço aos senhores que cliquem aqui embaixo em Seja Membro, apoiem o nosso projeto para que para que a gente tenha a possibilidade de estar trazendo cada vez mais conteúdo para os senhores sobre lei judaica, sobre Tikkun Amidot, lapidando traços de caráter e muitos outros tipos de conteúdo, se Deus quiser, com qualidade e com cada vez mais volume de aulas e mais horas de aulas, para os senhores estarem podendo aproveitar o quanto mais. Tudo de bom e nos vemos no próximo estudo.